Você acha que os seus maiores erros nasceram da razão, mas muitos deles nasceram de uma dor que nunca aceitou ser vista. O ego ferido raramente grita, porque sua forma preferida de destruição é o silêncio elegante de quem se sente ofendido por dentro. Ele não quer apenas ser respeitado, ele quer compensar uma humilhação que nunca esqueceu. E por isso transforma conversas simples em disputas invisíveis, afetos em testes e proximidade em ameaça. O ego ferido não busca paz, busca superioridade emocional para não sentir novamente a antiga inferioridade. É por isso que tanta gente aparentemente forte reage de forma desproporcional a pequenas frustrações. Não é o presente que a machuca, é o passado escondido que o presente acende. Muitas pessoas não estão defendendo a verdade, estão apenas defendendo a imagem que construíram para sobreviver. E quando essa imagem é ameaçada, até o amor passa a parecer uma forma de ataque. O ego ferido prefere perder pessoas a perder a sensação de estar no controle. Ele diz que se afastou por dignidade, mas muitas vezes se afastou por incapacidade de ser visto sem armadura. Há gente que destrói vínculos inteiros só para não admitir que se sentiu pequena por alguns segundos. O problema é que o ego ferido sabe imitar força com perfeição. Ele fala com firmeza, mantém distância, escolhe as palavras certas e faz parecer que nunca sangrou. Mas por dentro ele continua reagindo como alguém que ainda implora para não ser diminuído outra vez. A parte mais perigosa é que, muitas vezes, nem você percebe que vive defendendo uma ferida e não a si mesmo. Você chama isso de personalidade, princípio, exigência ou padrão elevado. Mas em muitos casos é apenas proteção sofisticada contra a vergonha antiga. O ego ferido também sabota oportunidades, porque toda possibilidade de crescimento exige exposição. E para quem vive se protegendo, se expor parece mais perigoso do que permanecer preso. Por isso tanta gente inteligente repete ciclos destrutivos com absoluta lucidez. Ela entende o erro, mas continua servindo ao mesmo mecanismo interno. Porque compreensão não cura aquilo que ainda é tratado como ameaça. O ego ferido prefere controlar a cena a sentir o próprio tremor. E assim ele administra pessoas, emoções e destinos como quem tenta impedir o colapso de dentro. Mas existe uma rachadura que ele não consegue dominar: a necessidade desesperada de validação. Quem tem o ego ferido não busca apenas amor, busca confirmação de que nunca foi insignificante. Não quer apenas ser ouvido, quer ser legitimado como existência. E quando essa validação não vem, o silêncio interno se converte em ressentimento. A partir daí a sabotagem deixa de parecer acidente e passa a funcionar como vingança invisível. Você se retrai, esfria, procrastina, rejeita, desaparece ou cria conflito onde havia paz. Tudo isso para punir o mundo por tocar numa região que você jurou nunca mais deixar exposta. Há egos feridos que se tornam arrogantes. Outros se tornam excessivamente gentis, incapazes de dizer o que sentem por medo de perder valor. Alguns viram competidores invisíveis. Outros se tornam mártires emocionais. Mas em todos os casos existe a mesma raiz, uma identidade que aprendeu a se proteger em vez de amadurecer. Talvez a sua irritação constante não seja força, mas fragilidade armada. Talvez a sua frieza não seja maturidade, mas medo sofisticado de depender. Talvez a sua autossuficiência seja apenas uma muralha construída por alguém que um dia precisou sobreviver sozinho. O ego ferido ama a narrativa de independência absoluta porque ela o livra do risco da vulnerabilidade real. Só que ninguém se torna inteiro fugindo da parte de si que ainda sangra. Você pode erguer impérios externos e continuar sendo governado por uma pequena humilhação interna. Pode parecer grandioso para o mundo e ainda assim ser pequeno diante de uma simples rejeição. Pode aconselhar os outros com sabedoria e ainda desmoronar quando não recebe reconhecimento. Porque o ego ferido não precisa de lógica para reagir, ele precisa apenas de um gatilho. Às vezes basta um olhar atravessado, uma ausência, uma demora ou um gesto ambíguo. O corpo entende primeiro, o peito aperta, a mente cria enredo e a ferida assume o comando. A partir desse momento você já não vê a realidade, vê a ameaça projetada sobre ela.
É assim que o ego ferido faz inimigos onde havia incerteza. Cria abandono onde havia distração. Cria desprezo onde havia apenas silêncio. E por acreditar nessas interpretações, você reage como se estivesse lutando pela própria dignidade. Mas muitas vezes está apenas obedecendo a um reflexo antigo de autoproteção. A sabotagem se torna ainda mais cruel quando acontece no amor. Porque amar exige desarmar regiões que o ego jurou proteger para sempre. Então você testa, provoca, você recua, finge indiferença ou exige provas impossíveis. Não porque seja cruel por essência, mas porque teme entregar o ponto exato onde ainda dói. O ego ferido acredita que ser amado sem controle é perigoso demais. Por isso ele prefere administrar a relação em vez de habitá-la com verdade. Só que relações não sobrevivem por técnica, sobrevivem por presença vulnerável. E é justamente isso que o ego ferido não sabe oferecer sem se sentir em risco. No trabalho ele também sabota, mas de maneira socialmente admirada. Vira perfeccionismo, controle obsessivo, intolerância ao erro e necessidade de provar valor o tempo todo. Parece disciplina, mas muitas vezes é pânico disfarçado de excelência. Parece ambição, mas muitas vezes é a criança ferida implorando para nunca mais ser subestimada. O problema é que nenhuma conquista encerra uma dor que nunca foi atravessada conscientemente. Você vence por fora e continua vulnerável por dentro. É por isso que o elogio satisfaz por minutos, mas a crítica domina por semanas. O ego ferido tem fome infinita porque tenta preencher com reconhecimento aquilo que só se cura com consciência. E aqui está a virada que quase ninguém aceita. O ego ferido não é seu inimigo. Ele é uma tentativa antiga, imperfeita e exausta de impedir você de sofrer de novo. O problema não é tê-lo criado. O problema é continuar entregando o trono da sua vida a uma defesa infantil. Curar não significa matar o ego, mas impedir que ele governe as suas escolhas. Significa notar quando a velha dor começa a interpretar tudo por você. Significa reconhecer o gatilho antes de se transformar nele. Significa suportar o desconforto de não reagir automaticamente. Porque é nesse espaço entre o gatilho e a reação que a liberdade psicológica começa. Você não precisa acreditar em toda a dor que aparece. Nem transformar toda insegurança em identidade. Nem responder a cada desconforto como se sua existência estivesse em julgamento. Muitas das guerras internas que você trava hoje são batalhas antigas acontecendo no cenário errado. Você reage ao presente com armas forjadas no passado. Protege-se de pessoas que nem sequer querem feri-lo. Ataca onde poderia simplesmente respirar, observar e compreender. O ego ferido quer velocidade, porque a pressa impede a consciência de chegar. A cura exige o contrário: pausa, observação e coragem para sentir sem teatro. Talvez por isso tanta gente continue sofisticadamente doente. Aprendeu a funcionar, impressionar, argumentar e vencer, mas não aprendeu a repousar sem máscaras. E sem esse repouso profundo, qualquer elogio vira droga e qualquer crítica vira veneno. Você talvez não precise de mais reconhecimento. Talvez precise apenas parar de entregar sua paz para a opinião alheia. Talvez não precise vencer mais uma discussão. Talvez precise apenas não deixar sua ferida antiga decidir por você outra vez. O verdadeiro poder começa quando você percebe que nem toda dor merece comando. Nem toda ofensa merece resposta. Nem toda rejeição merece interpretação apocalíptica. Nem toda ausência significa abandono. Quando você deixa de reagir a tudo, começa finalmente a ver tudo com mais verdade. E nesse instante algo muda. A ferida continua existindo, mas perde o trono. O orgulho continua falando, mas já não governa seus vínculos. A insegurança continua surgindo, mas já não define seus passos. Você continua humano, mas deixa de ser servo automático da sua parte mais assustada. Talvez esse seja o início real da maturidade. Não se trata de nunca mais sentir a dor. Trata-se de não construir uma identidade inteira em torno dela. Porque quando a dor vira identidade, toda cura parece traição. Mas quando a dor vira apenas experiência, ela pode finalmente ensinar sem comandar.
Talvez a sua vida não esteja sendo destruída por inimigos externos. Talvez esteja sendo sabotada por uma antiga defesa que você ainda chama de personalidade. E se isso for verdade, a saída não está em vencer o mundo. Está em parar de obedecer cegamente a quem dentro de você ainda tem medo de ser ferido. Porque o ego ferido sabota tudo em silêncio. E só o silêncio consciente pode impedir que ele continue governando a sua vida. Se este vídeo tocou algo real dentro de você, apoie o meu trabalho, deixando seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários o que você achou. E se quiser aprofundar ainda mais essa jornada, conheça também o meu livro O Mapa das Cicatrizes. O link está na descrição.